Boa noite. Vamos colocar em pé. Vamos estar louvando. Senhor, Tu és bom. Umas palmas. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom e Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom e Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que é te adorarei. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom e Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom e Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que é te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que é Deus é bom. Amém. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos fazer uma oração baseada no Salmo 119, dando início a esse culto de louvor ao nome de Deus. Vamos orar. Aleluia, de todo o coração nós louvamos a Ti, ó Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as Tuas obras, consideradas por todos aqueles que se alegram por causa delas. Em Suas obras, Senhor, a glória e majestade e a Sua justiça permanece para sempre. O Senhor faz memoráveis as Suas maravilhas. O Senhor é bondoso, o Senhor é compassivo, o Senhor dá sustento aos que Te temem. O Senhor sempre se lembra da Sua aliança e nós Te louvamos por isso. O Senhor manifestou ao Seu povo o poder das Suas obras, dando ao Seu povo a herança das nações. As obras das Suas mãos são verdade e justiça, ó Senhor. Fiéis são todos os Teus preceitos, estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Senhor, nós Te louvamos porque o Senhor enviou ao Seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a Sua aliança. Santo e tremendo é o Seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor revela prudência a todos que o praticam. O Seu louvor permanece para sempre, Deus. Portanto nós oramos, aleluia. De todo o coração queremos louvar a Ti, na companhia dos justos e na assembleia, em nome de Jesus, amém. Chama à frente o irmão Agnello, ele nos conduzirá na leitura. Enquanto ele vem à frente, já peço que você abra sua Bíblia, Salmo 119, a partir do versículo 89. Salmo 119, versículo 89, nós vamos até o 112.
noite, irmão. Nós vamos ler o Salmo 119, verso 89 ao 112. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste na terra e firme permanece. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Se a tua lei não for toda a minha recreação, há muito que teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou teu. Salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruir, mas eu atentarei para os teus testemunhos. A toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. O quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. O quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, eu te rogo as oferendas voluntárias da minha boca. Ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram laço, contudo não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são ao gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Ainda de pé nós vamos estar cantando Quebrantado. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. E esse é o refrão dessa música, ela fala, pela cruz me chamou. E que a gente possa nessa música relembrar o que nos trouxe até aqui, qual que é a razão de estarmos aqui, e é a cruz. Vamos estar cantando essa música. Gentilmente, me atraiu e eu sem palavras
merecida vida, merecida vida, de graça recebi, foi sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém? Ainda de pé nós vamos estar cantando autoridade e poder. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, e a nossa força deve estar totalmente confiada no Senhor. Nós não podemos confiar em nada desse mundo, tudo vai passar, e que a nossa força realmente esteja no Senhor. Vamos lá? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Porta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá sem Jesus, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Vamos voltar do início. Os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
povos. Cale-se diante dele a terra, os joelhos ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Pode se assentar? Luz do mundo. Luz do mundo, vieste à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu sempre saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu sempre saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Boa noite, igreja. Que bom. A gente tem agora uns motivos de oração e eu desafio você a pegar esse boletim durante a semana e lembrar de orar, não só por esses motivos que aqui estão, mas lembrar dos irmãos. Tente pensar um pouco sobre a vida dos irmãos aqui da igreja, ou talvez também um vizinho seu, e lembre-se de orar por ele. Não ore apenas por você, né, pelas suas questões,
Mas ore também pelos irmãos da igreja, pelo seu vizinho, pessoas que você tem como alvo de evangelismo, tá? Tem um irmão aqui que vai orar, me ajudar nas orações, mas eu gostaria de chamar mais 2 irmãos aqui. Ô Zé, você pode vir aqui à frente, por favor? Orar. Juliano também? Vai ficar aqui. O Juliano vai orar pelas famílias, o Zé por missões, e nosso irmão pela igreja. Povo grande, né? Todo mundo cresce. Parece que alguns não, mas tudo bem. Ok, as famílias. A família Santos, Carlos, Érica, Bia e Eduardo. Irmão Barradas, o Antônio e Antônio Coutinho. Família Silva, Antônio, Marineuza e Anthony. Família Matos aí, Cláudia. Falhou, voltou. Cláudio e Maria Matos. Missões. As missões locais, né? Por salvação e libertação nas clínicas de recuperação. A igreja tem ajudado aí, tem levantado alguns homens aí, pessoas que têm ajudado nessa missão também. Missões nacionais. Samuel, Priscila, lá em Piripiri, no Piauí. Internacionais. Gismiel e Esté, Anaya, que estão lá na Índia, bastante longe. Não dá para ir de ônibus, tá? Mas você pode orar. A igreja na cidade. Hoje a gente vai estar orando pelos irmãos lá da CCBN. Lá está o pastor Rafael e a sua esposa Ana. Tá bom? Esses são os motivos de oração. Eu vou estar orando no final por ofertas. Os irmãos têm ajudado aí, mesmo a gente não vindo aqui à frente, fazendo apelo pelas ofertas, mas os irmãos têm feito isso. E graças a Deus a igreja está sendo sustentada financeiramente aí também. Principalmente pelo nosso Deus, né? Claro. Mas aquilo que é físico a gente precisa estar dando conta. E graças a Deus está caminhando. Tudo bem? Vamos orar? Oremos. Senhor meu Deus, quero estar te agradecendo, ó Pai, por essa noite maravilhosa que o Senhor nos deu. Quero estar te agradecendo por cada pessoa que está aqui, ó Deus, que veio aprender mais um pouco da sua palavra. E quero em especial, Deus, te orar e agradecer pelas famílias da nossa igreja. Te peço que o Senhor esteja cuidando delas, ó Pai, o Carlinhos, a Érica, a Bia e o Dudu, ó Deus, que o Senhor possa estar sempre dando forças para o Carlinhos, para ele estar conduzindo a sua família para mais perto de Ti, ó Deus, e também já ensinando o Dudu como homem, ó Deus, já como tratar mulheres ou como conduzir o seu lar, ó Deus. Quero te pedir também pela vida do Antônio, da Marineuza e do Anthony, Deus, que o Senhor possa estar sempre cuidando deles também, suprindo as necessidades deles, as dificuldades que eles passam, que o Senhor possa estar sempre lembrando eles que sem o Senhor é impossível da gente conseguir alguma coisa, Deus, ou passar a qualquer tipo de barreira, Deus. Pelo Antônio Coutinho também, ó Pai, que o Senhor possa estar ajudando ele a ser mais semelhante a Ti, ó Deus, e lembrando sempre de agradecer a Ti em todas as adversidades da vida dele, ó Deus. E te peço também pela vida do Cláudio e da Maria, esse casal que a gente gosta tanto, ó Pai, e tem retornado aqui agora às atividades com a gente, e te agradeço muito pela vida deles, ó Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus, amém. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse dia que estamos aqui, Senhor, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Quero estar te colocando especialmente pelas nossas missões, Senhor, pela missão local da nossa igreja, Senhor, que o Senhor esteja nos conduzindo alegremente para que venhamos aqui no nosso bairro levar a Tua Palavra para aqueles que não conhecem, Senhor.
também pelas missões nacionais, está te pedindo especialmente pelo Samuel e pela Priscila, que estão lá no Piauí, Senhor, levando a Tua palavra também, lutando para que o Teu Evangelho seja espalhado para aqueles que não conhecem. E missões internacionais, Senhor, pela Josmiel e a Esther, pela Nayara, na Índia, que o Senhor esteja dando forças a eles e sabedoria para estar naquele país que é tão difícil de pregar o Teu Evangelho, Senhor. Esteja abençoando eles grandemente e protegendo, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela vida de cada um presente aqui, Pai. Obrigado também pelos louvores, pela pregação que logo em seguida o pastor vai estar ministrando, Pai. Senhor Deus, meu pedido de oração, Senhor, é pela igreja CBN, pelo pastor Rafael e família, que o Senhor possa abençoar a vida de cada pessoa lá, Pai, da família dele, que também que o Senhor possa abençoar a vida de cada membro, Pai, que o Senhor possa estar dando sabedoria e capacidade para o Rafael estar conduzindo, Pai, os seus membros a cada vez mais a imagem de Cristo, Senhor. Tanto a igreja dele quanto a nossa, Pai, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um presente naquela igreja, Senhor. É isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Querido Pai, agradecemos ao Senhor por todo o cuidado que o Senhor tem nos dado, Pai. O Senhor também tem confiado a nós esse ministério e, como membros dessa igreja, temos sustentado esse ministério através daquilo que nos cabe, e a nossa parte também é ofertar. E agradecemos ao Senhor pela vida dos irmãos que têm financeiramente ajudado, mas também aqueles que vêm aqui e trabalham de forma voluntária, sem cobrar por nada disso, Pai. Agradecemos ao Senhor por isso e a gente crê que o Senhor continuará a nos sustentar, a nos dar força para continuar trabalhando e cooperando com esse ministério, Pai. Obrigado pelas ofertas que foram entregues aqui, Pai, tanto de alimento como dinheiro também, e também como tempo que os irmãos têm doado à igreja, Pai. Agradecemos ao Senhor por isso. E também, Senhor, queremos expressar essa verdade ao dizer que somos salvos no Senhor e por isso que praticamos boas obras. Por isso, a gente tem o orgulho de poder dizer que trabalhamos no ministério e que ajudamos e a gente está contribuindo, Pai. A gente faz isso porque a gente já é salvo no Senhor. A gente não faz para ser salvo de forma alguma. Acreditamos no Senhor e confiamos em Ti, Pai. E é por isso que a gente vem depositar aquilo que ganhamos ou aquilo que devemos ofertar. Obrigado pela vida dos irmãos e de forma muito especial eu peço pelo coração de cada um deles. Eu peço ao Senhor que não venha faltar em suas mesas o alimento e também possa estar sobrando aquilo que eles possam ter para poder contribuir com aqueles que não têm. Pedimos ao Senhor por isso, Pai. Obrigado. Também te peço pela mensagem que será exposta, que possamos ser desafiados e que possamos praticá-la, assim como o Senhor quer, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Mais uma informação aí sobre as ofertas. No boletim está o número do Pix também, né? Tá tudo aí que você precisa, tá? A cesta básica também. É preciso que a gente esteja entregando os alimentos ali da cesta. O gasofilaço está ali. E você pode trazer também, se você não saber aonde colocar, pode colocar ali perto também o item da cesta básica. Tá bom? Vamos nessa, vamos nos preparar para a mensagem. Obrigado, Gil. Ok. Nós temos pessoas que nos visitam hoje. Temos, né? Se você nos visita, levante só uma de suas mãos para a gente identificar. Bastante gente aí, né? Tem um casal ali no fundo, duas moças ali, dois rapazes também ali. Um casal ali no fundo. E o Rodrigo trouxe uma turminha também do seminário. O Rodrigo esteve aqui domingo retrasado. E também trouxe dois ali seminaristas. Sejam bem-vindos. E todos sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Nós nos alegramos de vê-los. Esperamos que vocês se sintam bem ao ouvir a pregação da palavra e ao buscar a Deus nessa noite
E venham outras vezes se puderem. Temos um visitante que não é visitante, né? Já o Antônio. O Antônio já esteve aí. Seja bem-vindo também, Antônio. Eu tenho alguns avisos rápidos, espero que sejam rápidos. O primeiro é no dia 30, sábado que vem. Não, sábado que vem não, no outro sábado. A Elisa, filhinha do William e da Thaís, está para nascer. E haverá um chá de bebê aqui nesse prédio às 3 horas da tarde, no dia 30. Então não nesse sábado, no outro. E eles convidam toda a igreja, convidam... deixa eu ver aqui o lembrete. Os homens, se puderem trazer algo para beber, e as mulheres, se puderem trazer algo para comer, tanto doce ou salgado. E a sugestão de presente, vocês sabem, né? É lenço umedecido, é fralda e pomada para assadura, coisas de neném. Então, se você puder trazer algo assim, traga. Se não puder, não posso trazer nada, venha, porque mesmo assim eles querem celebrar Deus pela vida da Elisa. A Elisa é um milagre. Eles tanto oraram e tanto labutaram para ter essa filhinha, pediram para Deus. Então vai ser um momento de louvor a Deus. Sábado, dia 30, tá bom? No outro sábado, no dia 6 de novembro, nós teremos o Mega Bazar, né, irmã Maria? O Mega Bazar, tem muita coisa boa sendo ofertada. Então você é convidado a doar itens para o bazar, a servir nesse dia, para arrumação e tudo mais, e a divulgar também esse bazar. Vai ser um bazar em que os fundos serão destinados para missões. Então, vamos abençoar missionários aí no campo através desse dia. Vai ter muita coisa, né? Tem coisa para casa, para cozinha, vai ter venda de bolo também, salgados, e o que mais aí, Maria? Artesanato, enfim, muita coisa. E um último aviso, a partir de novembro também nós vamos retomar o trabalho com crianças. Por conta da pandemia, as coisas tiveram que ser suspensas e a gente já tem visto muita coisa andando. A gente sabe que a pandemia não acabou ainda, mas a partir de novembro vamos ter o retorno de algumas atividades com crianças no domingo. Então, se você servia no Ministério Infantil e quer continuar servindo, procure o Rafael ou a Aline, né? Dê o seu nome para eles. A partir de novembro nós vamos ter essa retomada às noites, os domingos à noite. Tudo bem? Então é isso. Os 3 avisos dados. Cláudio. Ok. Eu tinha esquecido. Amém. Esse nhoque da Maria e companhia, ele é também destinado para missões. Então elas preparam porções, congelam. Vai congelado isso aí? Ou vai sair fresquinho. Se você quiser fresquinho, pega na hora. Mas elas fazem por encomenda, né? Então, se você quiser, é um pacotinho com 1 quilo e o dinheiro todo é destinado também para missões. Então, procure a Maria, jante nhoque no final de semana, ou almoce aí e abençoe também outras vidas. Tudo bem? Ok. Vamos lá, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 1. A partir do versículo 21. Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 21. Nós leremos até o versículo 39. Marcos 1, de 21 a 39. Assim diz a palavra de Deus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem, possuído de espírito imundo, o qual gritou: "O que quer conosco, Jesus Nazareno? Veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus."
Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que é isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções por toda a região da Galileia. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. E logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuravam Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura? Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então, ele foi por toda a Galileia, pregando na sinagoga deles e expulsando os demônios. Marcos escreveu para nos dizer que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Nós já vimos isso até agora. Marcos nos confirmou isso através do testemunho dos profetas do Antigo Testamento, através de João Batista, através do próprio Deus Pai e através de Jesus confirmar o seu poder sobre os poderes desse mundo. E a pregação de Jesus era a respeito do Evangelho de Deus. E esse Evangelho chamava as pessoas ao arrependimento e à fé. E uma vez que as pessoas se arrependiam e criam no Evangelho, Jesus os desafiava: então a partir de agora, me sigam. E foi isso que aconteceu com esses 4 homens que nós já lemos nessa passagem: o Pedro, o André, o Tiago e o João. Quando eles ouvem o chamado de Jesus, não pensam 2 vezes e o seguem. No texto de hoje que lemos, nós vemos a respeito do início do ministério de Jesus, que, se você reparar bem, parece como uma espécie de resumo de tudo aquilo que Jesus fez nessa terra. Aliás, você conhece a missão de Jesus? Você consegue, assim, definir claramente para que Jesus veio a esse mundo? O que Jesus fez durante os seus 3 anos de ministério? É sobre isso que nós vamos ver nessa noite e descobrir o que isso tem a ver comigo e com você. O que a missão de Jesus tem a ver conosco? Nesse texto aqui, nós vamos ver 3 tarefas principais de Jesus nesse mundo, do seu ministério. 3 tarefas. Primeira tarefa de Jesus foi que ele pregou. Ele veio para pregar. Eu quero te convidar a ler novamente os versículos 21 a 28, que mostram isso para nós. 21 a 28. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que é isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. Jesus começou seu ministério nessa região, na região da Galileia, onde ficava a cidade onde ele nasceu, Nazaré, onde cresceu, perdão. E
também onde ficava o famoso, entre aspas, Mar da Galileia. O Mar da Galileia, nós vimos semana passada, ele era o motor da economia nessa região. Então ali você tinha pesca, você tinha transporte e você tinha o comércio todo girando em torno do Mar da Galileia. E foi nessas margens que Jesus chamou aqueles 4 primeiros discípulos, aqueles pescadores de peixes, que agora se tornarão pescadores de homens. Então, após chamar esses 4 homens, Jesus continua andando pela costa do Mar da Galileia, em direção ao norte, até que ele chega à cidade de Cafarnaum, onde ele se hospeda. Nós já vamos ver na casa de quem ele está se hospedando. E chega o dia de sábado. E no dia de sábado, como todo bom judeu daquela época, Jesus se dirige para a sinagoga daquela cidade para ensinar na sinagoga. A sinagoga foi criada durante o exílio dos judeus na Babilônia, cerca de 650 anos antes desse texto aqui, como uma das formas do povo de Deus preservar e manter e praticar a religiosidade judaica, mesmo longe do templo, longe de Jerusalém. O que eles faziam na sinagoga? A sinagoga era uma espécie de construção com um pátio amplo, em que as pessoas, aos sábados, os homens, especialmente, os adultos com seus filhos, iam até lá para ouvirem os mestres, os rabis, ensinarem a Torá, ensinarem as Escrituras, ensinarem o Antigo Testamento. Então, a sinagoga, primariamente, era um local de estudo, de aprendizado da lei. E as mulheres ficavam em casa, durante o sábado, cuidando dos afazeres do lar. E era isso que acontecia no sábado. Na sinagoga, alguma parte do Antigo Testamento era lido, e após isso, era dada uma oportunidade para que algum mestre se levantasse e explicasse aquelas palavras, a sua interpretação para as pessoas. E é isso que Jesus faz. Provavelmente depois da leitura da lei, ele se levanta e ele começa a ensinar aquelas pessoas. Mas nesse sábado em específico, algo diferente aconteceu de todas as outras semanas. O que nós lemos no versículo 22 é que aqueles homens e aqueles jovens que foram até a sinagoga, eles ficam maravilhados, chocados, surpresos com a fala de Jesus. Porque Jesus ensinava com autoridade, com propriedade, uma autoridade que não se via naqueles mestres que iam constantemente todo sábado pregar naquela sinagoga. Havia algo diferente em Jesus, algo diferente na fala de Jesus, que o tornava diferente de todos os outros mestres. E apesar da sinagoga ser um ambiente de estudo da palavra de Deus, isso não impedia que pessoas atormentadas por Satanás aparecessem lá. E era algo bem comum na região, e faz um pouco de sentido, porque quanto mais distante um local ficava da cidade de Jerusalém, mais, entre aspas, podemos dizer, ficava vulnerável, a população ficava vulnerável às ações demoníacas, por conta do paganismo. Quanto mais longe de Jerusalém você ia, mais pagã era aquela região, mais culto aos falsos deuses, aos ídolos, aos demônios eram feitos. E quanto mais longe de Jerusalém, mais isso aqui era comum de acontecer. E enquanto Jesus estava ensinando ali naquela cidade, um homem possesso por um espírito imundo entra na sinagoga e interrompe a pregação de Jesus aos gritos. Tente imaginar essa cena. Esse endemoniado em específico questiona a Jesus. É interessante o questionamento dele, porque o que ele diz é o seguinte: ele chama Jesus de o Santo de Deus, isso é interessante. E o questionamento é: por que você veio para cá? Jesus de Nazaré, você é do outro canto da Galileia, e por que você veio para cá, para Cafarnaum? É de se esperar que o Messias fosse para Jerusalém. O que você veio fazer no norte? Você veio aqui para acabar com o nosso reinado sobre essas pessoas? Na Galileia, os demônios provavelmente se sentiam mais à vontade para atormentar as pessoas do que lá em Jerusalém. Só que quando Jesus vai até a Galileia, na verdade é ele quem atormenta aqueles espíritos atormentadores. A presença de Jesus incomoda os demônios. E é isso que acontece, onde Jesus e os seus servos chegam, Satanás e os seus demônios ficam incomodados. Eles se manifestam, eles querem que você saia dali. Nós lemos que Jesus logo repreende aquele demônio, e Jesus manda que ele se cale, e que ele saia daquele homem,
o que nós lemos que é impressionante acontece imediatamente. E diante disso, as pessoas que já estavam maravilhadas com o que Jesus falava, agora ficam mais maravilhadas ainda. E eles questionam, quem é esse cara? Quem é esse homem que tem autoridade até mesmo sobre espíritos imundos? Por causa disso, a fama de Jesus começa a se espalhar por toda a Galileia, no boca a boca, né? As pessoas saem da sinagoga maravilhadas com aquilo e vão falando umas para as outras. Essa é a primeira tarefa de Jesus nesse mundo. Jesus pregou. E Jesus pregou com toda autoridade. Uma autoridade tamanha a ponto de nem sequer espíritos imundos conseguirem impedi-lo de pregar. E isso diferenciava Jesus de qualquer outro mestre da sua época. Nenhum mestre daquela época tinha esse poder. Havia algo no discurso de Jesus e algo na pessoa de Jesus que você não via em mais ninguém. E todo mundo que ouvia Jesus percebia isso. E até hoje é assim. Há algo em Jesus que você não encontra em lugar nenhum mais. Você acredite em Jesus ou não, você tem que dar o braço a torcer sobre isso. Há algo nesse indivíduo, Jesus, que tem autoridade tal que ninguém mais teve na história. Jesus pregou com autoridade. E se isso é verdade, e é verdade, então significa que a sua pregação para nós hoje contém esse mesmo poder. Poder até mesmo de calar as trevas. E se a palavra de Jesus tem toda a autoridade e nós as temos registradas na Bíblia, nós não precisamos mais ficar à procura de alguém que nos entenda, alguém que nos ensine a viver nesse mundo, porque Jesus é essa pessoa. Para quem serve os milhares de livros teológicos, a não ser para nos explicar ou comentar aquilo que Jesus já disse? Qual a serventia das filosofias seculares que muitas vezes dizem o oposto daquilo que Jesus afirmou? Para mim, para você, por que nós buscaríamos as chamadas autoridades da alma, como muitos teóricos no campo da medicina gostam de se chamar, se nós vemos em Jesus o arquiteto daquilo que nós somos por dentro? Qual o sentido de nós buscarmos novas teorias sobre a vida, se o próprio Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida? A pregação de Jesus tem toda a autoridade. E é a ela que nós devemos recorrer quando nós quisermos compreender as coisas no mundo, as coisas nos outros e as coisas em nós mesmos. Agora eu quero que você pense nisso de forma prática. O quanto de interesse por essa autoridade que Jesus tem, nós temos no dia a dia? O quanto da pregação de Jesus você busca na sua vida? De tudo aquilo que você lê, se é que você lê alguma coisa, de tudo aquilo que você lê, o quanto é a respeito daquilo que Jesus tem a dizer? De tudo aquilo que você escuta no seu fone de ouvido, o quanto é a respeito daquilo que Jesus disse? Das horas e horas gastas na tela de um computador, na frente de um celular, de um tablet, da televisão, aonde é que a autoridade de Jesus entra nessas coisas? Aonde é que a palavra de Jesus é a autoridade final nesses recursos? O que Jesus diz está no seu histórico de pesquisa? Se a gente pegar o seu celular agora e pesquisar, e o que você pesquisou durante a semana? A autoridade de Jesus está presente nisso. O que Jesus fala causa em você algum interesse? Quando você está diante de uma situação difícil, de uma tomada de decisão, a opinião daquele que tem toda a autoridade é importante para você? É a ele que você consulta? E quando você o ouve, você quer fazer aquilo que ele está dizendo, ou simplesmente ignora a palavra que tem toda a autoridade? Da mesma forma, se essa pregação de Jesus tem toda a autoridade para as nossas vidas como indivíduos, o que nós teríamos a dizer sobre aquilo que nós temos de ouvir quando nós nos reunimos como igreja? Qual deveria ser o objetivo central dos nossos cultos a Deus, se não ouvir a palavra que tem toda a autoridade? As nossas músicas, elas deveriam estar repletas de que tipo de ensino? As nossas orações, a pregação deveria ser concentrada em que tipo de conteúdo? A resposta é óbvia. Nas palavras de Jesus.
que tem toda a autoridade. E se é isso que nós precisamos ouvir, o que nós diríamos daqueles que não conhecem a Jesus? Qual é a única pregação capaz de maravilhar os descrentes? Capaz de chocar, de surpreender as pessoas que não conhecem a Jesus? É a pregação de Jesus. A pregação que tem toda a autoridade. E é ela que nós devemos levar para as pessoas nesse mundo. Jesus pregou. E pregou com toda a autoridade. A segunda tarefa de Jesus nesse mundo foi que ele restaurou. Jesus restaurou. Acompanhe comigo a leitura dos versículos 29 até 34. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. E logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades, também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus restaurou essa segunda tarefa dele nesse mundo. Enfim, depois do ensino com autoridade, da expulsão daquele demônio, a reunião naquela sinagoga terminou. Ela durava a manhã toda. Então Jesus e os seus discípulos se dirigem, agora a gente sabe em qual casa ele estava hospedado, é a casa lá dos irmãos, Simão e André. E eles vão lá para almoçar e para descansar. Mas durante o caminho, algo que estava incomodando aqueles dois irmãos durante a manhã toda, agora vem à tona. A sogra de Pedro foi deixada em casa, logo cedo, acamada, com febre. Naquela época, um tipo de doença como essa que prende uma pessoa numa cama, poderia ser letal. Você não tinha muito recurso e muitos avanços médicos, e provavelmente uma pessoa numa situação dessa estava ali para morrer. Então Jesus, quando chega à casa, Jesus vai até aquela mulher, ele pega na sua mão e ele a ajuda a levantar, e milagrosamente a febre daquela senhora passa, no momento em que ela se levanta. Jesus restaurou aquela mulher de tal maneira que ela foi imediatamente para a cozinha para preparar o almoço. No calendário judaico, o dia ele não termina à meia-noite, como é no nosso calendário. Ele termina às 6 da tarde. Então, a virada do dia acontece com o pôr do sol, quando o sol se põe. E aí você tem início à noite e início ao novo dia no calendário judaico. E por que isso é importante? Porque os judeus não trabalham durante o sábado. Mas quando chega o domingo, depois do pôr do sol, aí algo inusitado acontece no nosso texto. Os moradores de Cafarnaum, que ouviram o que aconteceu lá na sinagoga e talvez tenham ouvido o que aconteceu com a sogra de Pedro, eles vão até a casa onde Jesus está e eles começam a levar os seus enfermos e os seus endemoniados. A pergunta é para que eles fazem isso? Bom, para que Jesus cure essa turma. Para que Jesus liberte aquelas pessoas do mal, e é isso que Jesus faz. É interessante que ele não faz com todos, o texto diz que ele fez com muitos que foram até ali. Porém, dessa vez, Jesus não deixa que os demônios falem, como aquele falou lá na sinagoga, ele simplesmente os expulsava. Por que será que Jesus não deixava os demônios falarem? Marcos nos diz, no versículo 34, que eles sabiam quem Jesus era. Esse é um mistério que se repete no livro de Marcos, chamado de o segredo messiânico. Por algum motivo, Jesus não permite que os demônios e as pessoas que são curadas por ele apresentem a sua identidade para os outros ou espalhem a notícia da cura. Mais para frente no livro a gente vai descobrir por quê. Aguarde e lerás. Não se apresse. Marcos não quis explicar isso para a gente ainda. Mas por enquanto basta que a gente saiba que a segunda tarefa de Jesus nesse mundo foi restaurar. Jesus restaurou. Restaurou a humanidade das pessoas que iam até ele em busca de socorro.
Restaurou a humanidade daquelas pessoas que iam até ele com doenças, ou pessoas que estavam oprimidas, possessas por demônios. Você não precisa ser médico para saber que uma doença, seja qual seja a doença, é algo antinatural à vida. Qualquer doença nos deteriora, nos fragiliza, e com o tempo, se não houver tratamento, se não houver cura, essa doença nos leva para mais perto da morte. Essa é a doença. A doença é inimiga da vida e é aliada da morte. Da mesma forma, qualquer pessoa que já presenciou, ou já ouviu falar, ou já imaginou alguém possesso por um espírito maligno, sabe que aquilo também não é natural. Uma possessão demoníaca não é algo natural. Ela desconfigura completamente a pessoa. Ela leva aquela pessoa a fazer e a dizer coisas que ferem a si mesma e os outros, que humilham a si mesma e as outras pessoas ao seu redor. Esse é o resultado da ação de demônios sobre os homens. Os demônios deturpam, corrompem a nossa humanidade. Porém, não foi para isso que Deus nos criou. Nós fomos gerados à imagem de Deus, para que nós pudéssemos desfrutar de vida plena, vida abundante, vida eterna ao lado dele, num relacionamento de intimidade com ele. Nós não fomos criados para experimentar a doença, muito menos para experimentar a morte. E é por isso que eu e você não sabemos reagir bem quando estamos diante dessas coisas. O que fazer quando estamos doentes? Quando recebemos um diagnóstico de câncer? O que fazer quando alguém morre? Nós não sabemos reagir a isso, porque nós não fomos criados para isso. Isso é antinatural. Nós fomos projetados para viver e não para morrer. Da mesma forma, Deus não nos criou para que nós vivêssemos oprimidos, escravizados por espíritos do mal. Nós fomos planejados para sermos cheios do Espírito de Deus. E quanto mais cheios do Espírito de Deus estamos, mais humanos nos tornamos. Mais parecidos com Jesus, o humano perfeito, nós nos tornamos. Mas se nós fomos criados para desfrutar de vida plena e sermos cheios do Espírito, por que nós vivemos num mundo infestado por doenças, por morte e por ações malignas? A resposta é porque um dia os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles decidiram virar as costas para Deus. Decidiram viver nesse mundo criado por Deus à sua própria maneira. Então, desde esse dia, a única coisa que nós colhemos como humanidade é maldade e morte. Porque nós nos afastamos desde o princípio do único que é a fonte da bondade e a fonte da vida. Mas a esperança. E é isso que Marcos está nos dizendo nessa passagem. Porque Jesus, como o Messias de Deus, ele veio a esse mundo para restaurar todas as coisas quebradas pelo pecado. Isso inclui restaurar a nossa saúde, nos oferecer vida plena, vida que nós deveríamos sempre ter tido desde o início. E essa restauração também inclui restaurar a nossa humanidade, nos libertando de todos os efeitos do pecado dentro de nós e ao mesmo tempo das armadilhas, dos ataques satânicos aos quais nós estamos sujeitos nesse mundo. Mas essa restauração completa, ela ainda não chegou. Ela está para se cumprir. Em breve acontecerá. Ela teve o seu início com a vinda de Jesus, quando Jesus morre e ressuscita, mas ela vai ser concluída plenamente no dia em que ele voltar dos céus. E nesse dia em que Jesus voltar, o pecado, a morte e até mesmo Satanás junto com todos os seus demônios, eles serão destruídos para sempre. E nós vamos viver livres de todas essas coisas, livres do pecado, livres da doença, livres da morte, livres de Satanás e os seus demônios, para viver exclusivamente para Deus em plenitude. E a amostra, a degustação disso que teremos um dia, está nessa passagem. O fato de Jesus restaurar a humanidade daquelas pessoas doentes e oprimidas pelo maligno é uma prova de que Jesus tem todo o poder para fazer isso. E segundo lugar, é uma demonstração
de como vai ser esse novo mundo que ele está recriando. Um mundo sem a presença do mal, sem a presença do pecado. Então essas curas e essas libertações que nós estamos vendo no Evangelho de Marcos não são a garantia, como alguns dizem, de que nós vamos ser curados de todas as nossas doenças. Não, não são a garantia. Essas pessoas foram curadas. Eu e você talvez não seremos. Não nessa vida. Essas curas e libertações não são a garantia de que Satanás não nos atacará nunca mais, mas são a garantia de que um dia tudo será restaurado por Jesus, no novo céu e na nova terra. Ao mesmo tempo, essa passagem é uma fonte de esperança para aqueles que sofrem. Talvez você sofra com doença. Talvez sofra com alguém que sofre com doença. E é duro isso. Talvez você conheça pessoas que sofrem por opressões demoníacas na sua família, ao seu redor. Esse texto é uma esperança para essas pessoas. Porque essas pessoas só vão encontrar restauração plena em Jesus. Mesmo que a cura física nunca venha nesse mundo, Jesus é poderoso para nos libertar das amarras de Satanás, e um dia Ele vai te dar um novo corpo, no novo mundo que Ele está criando, esse corpo que nunca mais vai adoecer. Isso é fonte de esperança. Jesus restaura a nossa humanidade. A terceira e última tarefa de Jesus que nós lemos nesse texto é que Jesus ora. Jesus ora, Jesus orou. Olha que interessante os versículos 35 até 39. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura? Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Enfim, aquele dia de trabalho chegou ao seu término, as pessoas foram para suas casas satisfeitas, e Jesus e os discípulos foram se deitar para um merecido descanso, né? Depois de um dia cheio, bem intenso, desde cedo até tarde, certo? Mais ou menos. De fato, Jesus vai deitar, ele vai dormir, junto com os demais discípulos, mas Jesus literalmente madrugou. O texto diz que o sol ainda não havia saído, e Jesus tinha se levantado da cama. A expressão aqui é intencionalmente. Ele planejou fazer isso. Ele se retira daquela casa e daquela região, e ele vai para um lugar onde não havia ninguém. E para que Jesus faz tudo isso? Ele faz isso para ir orar. Qual foi a última vez que nós fizemos algo parecido? No momento mais propício para o descanso. Um descanso merecido, porque você trabalha muito. Você planejar para levantar alta madrugada, sacrificando o seu sono, sabendo que outro dia será um dia de trabalho também. Caminhar para um lugar onde não hajam distrações, onde não esteja o seu celular, onde não estejam músicas que podem te atrapalhar, ou pessoas que podem te interromper, simplesmente para orar. Qual foi a última vez? Isso não parece surreal para o mundo em que a gente vive? Para Jesus não era. Para Jesus era natural. Fazia parte da sua rotina. E parece que os discípulos são como nós. Eles acabaram de conhecer Jesus, eles estão ainda descobrindo as coisas em Jesus. E quando nós temos essa postura, parece que nós não conhecemos Jesus ainda.
Os discípulos não esperavam isso, e quando eles acordam, eles não veem Jesus. Aliado a isso, tem a turma que se juntou toda na casa, porque eles querem mais cura, eles querem mais milagres, eles querem mais demônios serem expulsos das pessoas. Então eles vão até lá, cadê Jesus? Eu não sei. Então o que eles fazem? Eles começam a ir atrás de Jesus, eles procuram Jesus em todos os cantos, e aí eles acham Jesus. Provavelmente encontram Jesus fazendo o quê? Orando. E aí eles interrompem Jesus. É por isso que ele foi para um lugar onde não tinha ninguém. Depois de interrompido. Eles informam a Jesus que as pessoas estão procurando Jesus para serem curadas e serem libertas por ele. É impressionante a maneira com que Jesus responde no versículo 38. O que Jesus responde é o seguinte: então, eu não vou voltar para lá. E nem vocês. Vamos para outros lugares. Nós não vamos nem nos despedir. Nós vamos sair de Cafarnaum. E nós vamos para Corazim, vamos para Magadã, vamos para Tiberíades, vamos para as outras cidades vizinhas na Galileia, para que eu também possa pregar nas sinagogas dessas pessoas, para que eu possa pregar às pessoas que vivem nessas regiões. Porque foi para isso que eu vim. Foi para isso não só que eu saí de Cafarnaum para vir para esse lugar deserto e orar, mas foi para isso que eu vim do céu para a terra. Eu vim para pregar o evangelho de Deus. Eu vim para salvar pessoas dos seus pecados, eu vim para tornar pessoas os meus discípulos. E essa missão não é só para aqueles que estão aqui em Cafarnaum, essa missão é para todas as pessoas, e por isso nós vamos para outros lugares. Em consequência dessas palavras, Jesus e seus discípulos partem por toda a Galileia, e por onde Jesus passava, ele pregava e ele expulsava demônios. Essa foi a terceira tarefa de Jesus nesse mundo: orar. É impressionante o que nós estamos lendo no versículo 35. Se você não percebeu isso ainda, eu peço que você grife esse texto na sua Bíblia, que você marque no seu celular. Você está no meio de uma narrativa em que nós vimos pregação com autoridade, nós vimos cura de pessoas, nós vimos libertação de pessoas endemoniadas, e Marcos inclui essas palavras inesperadas para nós. No meio de todo esse movimento, esse turbilhão de coisas acontecendo, Jesus orava. No meio da madrugada, num lugar deserto, Jesus orava. Eu não sei se você está fazendo essa pergunta agora, mas essa pergunta me atormentou a semana inteira. E se você não fez ainda, eu vou deixar ela atormentando você agora. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus fez o que nós lemos no versículo 35? Para que ele iria orar? Com certeza não era para poder pregar com autoridade, porque ele já estava pregando com autoridade. Com certeza não era um pedido para que Deus lhe desse poder de curar pessoas, ele já estava curando pessoas. Com certeza a oração de Jesus não era para que ele tivesse poder de expulsar demônios, ele já estava fazendo isso. Então, por que Jesus está orando? Por que Jesus está orando exatamente no momento em que podia estar descansando? Ele está cumprindo a obra de Deus, mas ele está orando. Por quê? Normalmente quando eu e você oramos, é porque nós queremos alguma coisa de Deus. Normalmente quando nós oramos e pedimos por coisas legítimas, coisas bíblicas. Nós queremos mais autoridade, mais coragem para pregar o evangelho. Nós queremos que pessoas sejam curadas, nós queremos que pessoas sejam libertas das garras de Satanás. E nós oramos por essas coisas. Mas você já parou para pensar qual foi a última vez que você orou sem uma lista de demandas do seu lado? Já parou para pensar qual foi a última vez que você orou sem uma relação de pedidos e de agradecimentos para conduzir a conversa com Deus, ao ponto que quando a lista termina você não sabe mais o que falar com Deus? O que é que sobra das nossas orações sem pedidos e sem agradecimentos? Faça uma conta aí. O que sobra? Sabe o que sobra? Provavelmente aquilo que transbordava das orações de Jesus naquelas madrugadas solitárias. Sobra intimidade com Deus. Intimidade com o Pai. Jesus orava simplesmente para desfrutar do seu relacionamento com o Pai. É isso que eu e você fazemos quando nós amamos uma pessoa. Nós queremos estar perto dessa pessoa,
Nós queremos conversar com essa pessoa simplesmente sobre tudo. Nós queremos falar com ela. E às vezes nós queremos simplesmente ficar em silêncio, desfrutando da presença dela. Pois bem, era isso o que Jesus fazia durante aquelas vigílias da noite. Jesus curtia a presença de Deus. Ele não ficava pedindo, ele não ficava agradecendo, ele simplesmente se relacionava. Ele elogiava o Senhor, ele falava com o Senhor, ele ria, ele chorava. Enfim, Jesus queria estar perto do seu amigo, perto do seu Pai do céu. Que tal eu e você começarmos a planejar e a executar alguma coisa em relação a isso? Que tal nós pararmos de orar simplesmente por demandas e investirmos mais na intimidade com Deus? Que tal sacrificarmos alguns momentos do nosso dia, esse dia tão atarefado que nós temos, tantas coisas que nós arranjamos para fazer? Que tal sacrificar pelo menos alguns minutos, ou algumas horas, quem sabe, no relacionamento que mais importa na vida? Não é só conta bancária que mais importa na vida, não é só faculdade que mais importa na vida, não são seus relacionamentos comerciais, de amizades, nem mesmo é o seu relacionamento com o seu cônjuge que mais importa na vida, é o relacionamento com Deus que mais importa na sua vida. E quanto tempo você passa com esse relacionamento, investindo nessa intimidade? Talvez seja esse o motivo da falta de autoridade e de ousadia na nossa fala. Talvez seja esse o motivo da falta de poder do Espírito Santo para curar. Talvez seja esse o motivo da falta do poder do Espírito Santo para libertar pessoas cativas das garras de Satanás, a falta de oração por intimidade, porque nós só estamos gastando tempo pedindo e agradecendo. Se nós não formos íntimos do Senhor, nós nunca vamos ter poder para servi-lo com vigor. Nunca. Se prepara aí, porque tem mais uma coisa que chama a atenção nessa passagem. O fato de Jesus e os seus discípulos, ele afirmar para os discípulos qual era a missão dele. Jesus diz para eles, olha, a minha missão, eu vim para pregar para as pessoas de todas as regiões, não só ficar aqui em Cafarnaum, eu não vim só para isso. Os discípulos, eles estavam deslumbrados com o poder de Jesus e com a procura daquelas multidões por esse poder. Provavelmente eles estavam pensando assim, bom, se Jesus é o Messias, então ele é o rei de Israel. Então tem maneira melhor de todas as pessoas perceberem que ele é o rei de Israel do que tornar o nome dele famoso, curando pessoas, expulsando demônios? Tá aí. Então vamos investir na popularidade dele. Começou então os primeiros marketings gospel. Eles pensaram, vamos trabalhar a imagem de Jesus, vamos divulgar o que Jesus está fazendo, e ótimo, as pessoas vão reconhecer que ele é o Messias. Mas os discípulos não sabiam qual era a missão de Jesus, e por isso eles eram presas fáceis para as distrações desse mundo. Porém, Jesus não era assim. Jesus sabia muito bem para o que ele tinha vindo. E eu quero que você adivinhe. Em quais momentos do seu dia Jesus lembrava qual era a sua missão? Certamente, na oração. A oração por intimidade com Deus é o que nos traz para o eixo da vontade de Deus. É a oração por intimidade com Deus que reorganiza os nossos pensamentos, que alinha novamente o nosso coração para o centro da missão que Deus nos deu nessa terra. Nós não estamos aqui simplesmente para curar ou para expulsar demônios das pessoas. Nós não estamos aqui simplesmente para levar comida ou assistência social para aqueles que precisam, apesar de que isso é importante. Nós não estamos aqui para conquistar aplausos das pessoas. Nós não estamos aqui para conquistar grandes fortunas. Nós não estamos aqui para construir uma grande catedral ou divulgar o nome da nossa igreja, da placa da igreja a qual servimos por todo esse mundo. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para nos relacionarmos com o Pai e para anunciarmos o Evangelho
Evangelho de Deus para as pessoas. É para isso que nós estamos aqui. Nós somos pescadores de homens. E a oração por intimidade com o Pai é que nos faz lembrar disso. Sem essa oração, nós nos perdemos facilmente do nosso propósito. E eu quero que você se lembre disso. Pode esquecer de tudo o que foi falado, mas se lembre disso. O desvio de um discípulo começa quando ele para de orar. O desvio de um discípulo começa quando ele para de orar. Jesus orou por intimidade. E se nós somos discípulos de Jesus, nós devemos fazer o mesmo. Jesus veio a esse mundo para pregar com autoridade, restaurar a nossa humanidade e orar por intimidade. E ainda hoje Jesus continua fazendo essas três coisas. Nós podemos ouvir a pregação de Jesus. Basta abrir esse livro e ouvir as palavras de autoridade e descobrir aquilo que ele tem a dizer para nós. Jesus continua oferecendo restauração a todo aquele que procura Ele. As pessoas que buscam a Jesus, Ele liberta. Sempre fez isso e sempre fará. Não há uma pessoa a quem Jesus nega libertação quando essa pessoa o procura. Ele continua libertando da escravidão ao pecado, libertando da escravidão aos demônios. E às vezes Jesus cura fisicamente, mas a todos Ele garante um novo corpo, no novo mundo que Ele está criando. Onde nós vamos viver plenamente com Deus, porque foi para isso que nós fomos criados. E ainda hoje, Jesus ora ao Pai. Mas com um elemento diferente. Hoje Jesus não ora mais para nutrir essa intimidade, porque Ele já voltou para o céu, Ele já está à destra do Deus Pai. Jesus ora, continua orando, não por Ele, mas por nós. Hebreus 7:25 diz que Ele vive sempre para interceder por aqueles que se chegam a Deus. Jesus está orando nessa hora, por mim e por você. Que isso nos constranja a olhar para a missão cumprida de Jesus, que nós também possamos pregar a sua palavra com autoridade, a autoridade que Ele confere. Que nós possamos apresentar para as pessoas a única pessoa que pode restaurá-las, é Jesus. E que nós possamos orar ao Pai por intimidade, porque por meio de Jesus nós temos acesso livre ao Criador. Não custa nada. Não custa nada. É só querer falar com Ele. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela Tua missão nesse mundo. Obrigado porque em Ti encontramos palavra de autoridade, num mundo em que faltam autoridades. Faltam pessoas, faltam líderes, faltam sábios. Nenhuma pessoa nesse mundo é capaz de nos dar esperança, e a Tua palavra nos dá esperança. Nós Te louvamos, Jesus, porque o Senhor restaura. O Senhor já restaurou alguns nesse salão. E a minha oração é para que restaure todos. O meu desejo é para que o Senhor restaure todos. Não só aqui dentro, mas todos em nossos lares. Todos com quem temos contato. E use as nossas vidas para atingir essas pessoas. Para apresentar o Senhor para essas pessoas. E nós nos comprometemos a orar. Porque se não orarmos, nada disso faz sentido. De nada adianta conhecer a Tua palavra. De nada adianta dizer que fomos restaurados, se não temos intimidade com o Pai. Nos constranja a orarmos. Orarmos por pedidos, sim. Mas também orarmos sem os pedidos do lado.
simplesmente para curtir a tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Aí. Nós participaremos nesse momento da ceia do Senhor. Quero chamar aqui à frente o José Maria, Honest, o irmão Wilson, para ajudar na distribuição dos elementos. E porque nós celebramos a ceia nessa igreja, em obediência à palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, diz assim: todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então Cristo morreu, ressuscitou, e nós aguardamos a sua vinda, e enquanto fazemos isso, nós celebramos a ceia juntos. E quem deve participar da ceia? Todos aqueles que foram resgatados, comprados pelo precioso sangue de Cristo, aqueles que já submeteram sua vida ao Senhor Jesus. Então nós não fazemos restrição de denominações, mas se você de fato é um crente no Senhor Jesus, você deve participar desse momento. Mas há uma ressalva, também nesse capítulo 11 de 1 aos Coríntios. Diz assim: aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então nós não devemos participar desse momento indignamente, mas é uma oportunidade de confessarmos o nosso pecado diante do Senhor. Então não deixe de participar se você está cometendo algum tipo de pecado, mas esse é o momento para você confessar e abandonar. Vai e não peques mais. Por isso vamos ter um pequeno momento de oração ao som da música, que você vai poder pedir ao Senhor para que Ele sonde o seu coração, para que você ore e confesse o seu pecado, para que então possamos participar junto com o Senhor. E se há algo a ser resolvido, assim que você sair desse lugar, vai e resolva com seu irmão. Resolva o que precisa ser resolvido. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Tua palavra diz que o Senhor sonda e conhece os nossos corações. O Senhor nos conhece no mais íntimo dos nossos pensamentos. Por isso, quando oramos e confessamos a Ti aquilo que se passa no nosso coração, nós fazemos isso para pedir o Seu perdão, para pedir a Tua restauração, mas o Senhor já sabe o que se passa lá dentro. Por isso eu quero pedir para que nesse momento, para que o Senhor incomode com Teu Espírito cada coração aqui, que talvez esteja longe do Senhor, que talvez esteja distante do Senhor, talvez vivendo deliberadamente no pecado, para que o Senhor os constranja, Deus, e os dê a eles entendimento para confessar o pecado e se acertar diante do Senhor, para que possamos participar junto deste momento em que rememoramos o sacrifício que o Senhor fez pelos nossos pecados e relembrarmos também a Tua ressurreição, e que um dia o Senhor voltará ou nos levará para junto de Ti. Enquanto aguardamos isso, nós queremos participar desse momento de celebração, desse momento de festa. Por isso, sonda os nossos corações, vê se há em nós algum caminho mau. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você for participar da ceia, peço que se coloque de pé. Enquanto os irmãos vão distribuir os elementos, nós vamos cantar uma música e depois participaremos juntos.
Faltou fé aqui dos diáconos, que eu acho que vai faltar. Você pega um pão. Você pega um pão. Você pega um cálice. Você não pega nada. Você pega um cálice. Ainda em 1 Coríntios 11 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Comamos o pão em memória daquilo que o Senhor fez. Ó Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por essa maravilha de sabermos, Senhor Deus, que os teus servos estão aqui, relembrando, Senhor Deus, desse momento que tu nos deixaste, Senhor Deus, como em memória, Senhor Deus, daquilo que tu deixaste na tua palavra. Que toda vez que comamos esse pão, venhamos lembrar de ti, do teu sofrimento. Mas ao mesmo tempo podemos nos alegrar, Senhor Deus, porque tu ressuscitou. E isso, Senhor Deus, é o motivo da nossa fé, é o motivo da nossa alegria, é o nosso motivo, Senhor Deus, de estar louvando o teu santo nome hoje à noite. Não só hoje, Senhor Deus, mas todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós te louvamos e agradecidos somos por tudo que tu tens feito, por tudo que tu has de fazer. E que essas pessoas que ainda não te conhecem possam procurar algum de nós, ao José, para que venha, Senhor Deus, se arrepender dos seus atos e tomar uma decisão também ao teu lado, buscando a tua semelhança. É o que te peço e te agradeço em teu nome. Amém. Do mesmo modo, depois da ceia, também pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim.
Participemos do cálice. Senhor, queremos te agradecer como igreja, como povo restaurado, comprado pelo teu precioso sangue. Obrigado pelaquela cruz, por nos livrar dela, Senhor, porque ela era minha, era de cada um de nós, se nós por si próprios não tínhamos condições de escapar dela, porque os nossos pecados nos levavam até ela. Obrigado por, Senhor, se interpor no nosso lugar e verter o seu sangue, derramar a sua vida para que cada um de nós tivéssemos uma nova oportunidade, Pai. Muito obrigado, Senhor. Que este simbolismo, Senhor, que estamos participando, venha nos levar cada dia mais a essa intimidade de oração com o Senhor, de poder ter essa intimidade a cada dia e de realmente, Senhor, demonstrar para Ti o quanto somos gratos por aquilo que o Senhor fez por nós. Muito obrigado, Senhor. Recebe a gratidão da Tua igreja, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Em resposta a esse momento, convido a todos a se colocarem de pé e se comprometerem com o que vamos cantar agora. Senhor, usa-me segundo a Tua vontade. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só Ti. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, deixa que acerto ao meu necessário, da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, Sonda-me. sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Senhor Deus, te agradeço, Senhor, por essa noite. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor usou a vida do José para trazer a sua palavra até nós. Te peço, Senhor, para que o Senhor nos dê força, nos dê autoridade, nos dê intimidade com o Senhor, para que nós possamos levar o seu Evangelho àquelas pessoas que ainda não te conhecem, meu Pai. E nos use realmente essa noite, nos transforme, para que isso seja verdade em nossas vidas. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém.